Olá, eu sou Daniel Navarro da MediaMind. Nesta edição do Bate-Papo Digital, promovido pelo Comitê de Métricas do IAB Brasil, vamos conversar sobre Market Share. Eu recebo no estúdio do Hitwise Serasa Experian, Juliano Marcílio, do Hitwise Serasa Experian. Então, Juliano, a primeira pergunta aqui. O que é e para que serve a mensuração de Market Share? Vamos lá. O market share, se você traduzir em português, ele significa fatia de mercado. Então, ele é muito comumente utilizado no mundo dos negócios em diferentes funções e expresso através daquele gráfico de pizza, muitas vezes. Então, é a tentativa de você tentar entender do total de mercado possível para você conseguir atingir, qual é a fatia que você efetivamente atinge. Então, por exemplo, vamos imaginar que são feitas 100 consultas a sites de notícias na internet, e 15 consultas foram feitas para um site X. Pode-se dizer que o market share, ou a fatia de mercado deste site, é de 15%. Ou seja, de todas as consultas feitas a uma determinada categoria, você pega o percentual feito àquele que é o seu site ou aquilo que você quer. Você pode usar isso tanto para medir os sites em si, como você pode medir também o market share de determinados termos de busca. Então, de todos os termos de busca que geram tráfego para determinadas categorias de site ou para determinado site, qual é o market share de um termo em específico? Você usa a mesma metodologia e você consegue entender, portanto, do total de visitas àquele tipo de site, quais os termos que têm mais visitas, geram mais visitas para eles. Ok. E qual que é a metodologia para criação e manutenção desses painéis? São painéis que nós montamos através de empresas especializadas no recrutamento de pessoas pela internet. São painéis com que o mercado chama de opt-in, que é uma medida aqui muito bem aceita no Brasil e internacionalmente, em que a pessoa aceita fazer parte desse painel, ela aceita que as suas movimentações sejam monitoradas em troca de uma série de benefícios. Então, os nossos painéis hoje têm mais de 500 mil usuários que nós usamos para monitorar, e esses 500 mil usuários são representativos do público brasileiro como um todo. E o que garante que esses dados representam realmente a população online? É feito uma série de exercícios nesse painel para que ele reflita efetivamente o que dizem os dados oficiais sobre o uso de internet, o que dizem os dados oficiais de censo, do IBGE e coisa e tal. Então a nossa amostra é sempre trabalhada para que ela seja efetivamente uma amostra que reflita a sociedade. Estas empresas que são especializadas, elas pensam em benefícios que atraiam diferentes tipos de público para que você consiga ter efetivamente uma representação verdadeira da sociedade. E esse painel é constantemente equilibrado por processos estatísticos, de forma que você mantém mais ou menos essa amostra de 500 mil, quando saem usuários, entram novos usuários, sempre procurando manter essa representatividade. Ela é uma representatividade não só da sociedade como um todo, mas também dentro de cada segmento geográfico do Brasil, em cada estado brasileiro, a gente também procura manter esse painel com essa representatividade. Ok. E quais que são os principais benefícios da mensuração de market share? Quando você usa o market share, você consegue entender quanto que você efetivamente captura do mercado total. Então você, quando monta você quer fazer uma campanha, você quer conversar com um público específico, existe sempre um mercado total. O market share te ajuda a entender deste mercado total que você quer, quantos você efetivamente capturou. E aí você consegue fazer isso, você fazendo isso semanalmente, você consegue medir constantemente qual é a sua posição no mercado relativa à posição dos demais concorrentes no mercado. Então isso que é muito rico nesse tipo de medição, é você entender não só a posição, porque às vezes você enxerga um crescimento importante no seu site, você enxerga um crescimento que te anima, mas o mercado pode estar crescendo mais do que você, podem existir outros concorrentes crescendo mais do que você. Essa medida constante de market share te permite ter esse tipo de avaliação. Ok. E que tipos de empresas utilizam essas ferramentas de mensuração de market share? Vou dividir, acho que em 3 tipos de empresas. As agências, sejam as agências full, as agências digitais ou as agências especializadas em search marketing, usam essas informações porque
conseguem, a partir daí, tomar decisões de como é que elas vão para o mercado, né, e como é que elas vão estabelecer objetivos para as campanhas e definir, inclusive, as características das campanhas. Um segundo público são os veículos, né, os portais e coisa e tal, porque assim conseguem entender da onde é que ela tem um determinado market share, ela consegue entender também da onde que vem esse market share e para onde vai esse internauta depois, né? Então consegue enxergar essa visão comportamental do internauta semanalmente e entender se você faz uma campanha ou se você está tentando vender o seu espaço para diferentes agências, para diferentes anunciantes, você consegue entender e explicar por que você tem mais ou menos efetividade nas suas campanhas. E o terceiro público são os anunciantes em si, que têm objetivos específicos de conversar com públicos específicos, e aí passa a ser muito importante entender da onde esse cara está vindo, para onde esse cara está indo, né, avaliar se o market share da minha empresa cresceu em função de uma determinada campanha que eu fiz. Então, às vezes eu posso, por exemplo, fazer uma campanha em que a minha intenção é aumentar o meu market share do total de visitas feitas a sites de e-commerce, por exemplo. Eu quero que aumente a fatia que eu capturo desse mercado. Então eu consigo entender que qual é o market share antes de chegar nesse mercado. Eu entendo que tantas pessoas estavam em instrumentos de busca, mais 20% do mercado estava, por exemplo, em portais, 30% estava num outro tipo de ferramenta. Eu consigo entender isso para que eu possa então montar a minha estratégia de ida ao mercado. E eu consigo entender para onde eles estão indo depois também, né? Eu consigo ver se a minha campanha teve o poder de diminuir, por exemplo, a quantidade de buscas que um cliente faz se eu estou num site de e-commerce, né? Eu sei que 20% das pessoas que saem do meu site continuam navegando em sites de e-commerce concorrentes meus. Eu, entendendo isso, monto campanhas e consigo semanalmente monitorar para ver se cada uma das minhas campanhas trouxe o efeito que eu desejava, né? De novo, olhando para essa questão de fatia de mercado. Às vezes eu ponho uma campanha lá e eu fico muito contente que aumentou bastante a quantidade de usuários. Mas será que ela aumentou tão rápido quanto aumentou o mercado? Essa é a pergunta que o estudo do market share ajuda a responder. Ok. E para finalizar, quais são os principais usos da mensuração de market share? Eu acho que são esses que a gente comentou. Novamente, né, é muito importante entender a minha posição relativa à dos meus concorrentes, né? Eu consigo, portanto, monitorar como é que eu estou indo. Isso tem uma série de ferramentas que me ajudam a fazer, ferramentas, né, de site-centric que me ajudam a avaliar isso, mas o market share te permite avaliar o mercado como um todo, e você pode definir qual é o mercado que você quer olhar, né? Então, em vez de você olhar para 100% das visitas da internet, por exemplo, você pode querer olhar para visitas à internet feitas a sites que são concorrentes com você. Você pode limitar, olha, não, agora eu quero ficar brigando só com esse outro concorrente meu aqui. E você passar a fazer essa avaliação 1 contra 1 ou 1 contra 5, ou da forma que você quiser, né? E olhando para isso semanalmente. Uma vantagem que acho que a gente ainda não comentou, mas que é muito importante, isso se dá em função de ter uma amostra muito grande, é que às vezes determinados hot sites que você usa para campanhas específicas e coisa e tal, eles acabam não aparecendo, né? E com esse tipo de amostra você consegue enxergar movimentações mesmo em sites novos, recém-criados e coisa e tal, né? Como a gente monitora uma amostra muito grande e essa amostra monitora 100% do que esse internauta faz na internet, você consegue capturar lá na ponta da cauda aquilo que está acontecendo e entender como é que está a tua penetração lá na ponta da cauda. Isso é que é o processo muito rico nessa mensuração de market share. É você se entender em relação ao mercado geral ou ao mercado que você especificar como aquele em que você quer competir. Ok. Juliano, eu queria agradecer a tua participação. A gente está chegando ao fim de mais um bate-papo digital. Se você tem alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, algum esclarecimento, é só entrar em contato com a gente no Comitê de Métricas do IAB. Obrigado, até a próxima.